Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje vamos tratar sobre LGPD. Está conosco hoje o Dr. Rafael Bertold, que faz parte do escritório Resmini Bertold Advogados. Ele que é advogado e especialista em direito empresarial e vai falar hoje sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele vai esclarecer todas as dúvidas sobre os direitos e deveres das pessoas e empresas que têm a Lei de Proteção de Dados. Boa noite, Dr. Rafael. Seja bem-vindo ao Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu vou ter muito prazer em esclarecer as dúvidas dos telespectadores de vocês sobre LGPD. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie sua pergunta com o seu nome e cidade para o nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o Dr. Rafael vai responder a todas as dúvidas sobre esse assunto aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença do Dr. Rafael, pois hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Hoje em dia, com a internet e o mundo tecnológico crescendo, cada vez mais estamos menos seguros nesse meio digital. Com tantos acessos em diferentes páginas de redes sociais, blogs e sites, a gente nunca mais sabe quais são os termos que estamos aceitando quando estamos logados. Por isso, hoje, o Dr. Rafael nos explica o que é Lei Geral de Proteção de Dados e por que as pessoas devem se informar sobre ela. Doutor, quero começar lhe fazendo uma pergunta então. Quando se aplica a LGPD? Bom, em primeiro lugar, temos que entender também o que é a LGPD. Né? Então, a LGPD é a lei brasileira que vai disciplinar como devem ser tratados os dados pessoais de pessoas naturais. Então, isso já é a primeira dica para nós. Né? Nós estamos falando de direito de pessoas naturais, né? Vulgarmente chamado de pessoas físicas. Então, a LGPD interessa para as pessoas, em geral, porque ela vai disciplinar como as empresas vão lidar com esses nossos dados pessoais. Né? Ao mesmo tempo, ela também interessa para as empresas, porque as empresas têm que saber como tratar esses dados. Então, a lei ela é um rol, uma série de especificações, ela traz uma série de conceitos e princípios que têm que ser observados pelas empresas. Então, por isso que as pessoas, no geral, não só as pessoas, mas as empresas, todos devem se informar hoje sobre essa lei. Né? Ela vai disciplinar, se eu tenho uma empresa, eu tenho que saber. Né? Como eu preciso coletar um dado pessoal de uma pessoa? Preciso. Bom, então tem uma série de requisitos para tanto. Ao mesmo tempo, a pessoa física, né, que contrata um serviço, que realiza um cadastro, etc., ela também tem que saber os direitos que ela tem frente a essas empresas que estão coletando esses dados. Tá? Importante, só mais um detalhe, ainda nesse aspecto introdutório, que não só empresas precisam se preocupar com a coleta de dados. Pessoas físicas atuando profissionalmente, né, na sua atividade econômica,
também devem se pautar pela Lei de Proteção de Um Dados. profissional liberal, Exatamente. um fisioterapeuta. Exato. Qualquer um que está explorando e que está coletando dados de pessoas naturais na exploração da sua atividade tem que estar atento para o que diz essa lei. Perfeito, muito obrigada. Doutor, o que é o tratamento de dados? Como é que a gente fala sobre essa parte do tratamento de dados? É importante ter esse conceito, tá? Porque, na verdade, a lei ela é muito ampla no que diz respeito ao tratamento de dados. Basicamente, a gente pode, aqui, nesse fórum que nós estamos agora, nós podemos dizer que, basicamente, é tudo que pode ser feito com um dado, né? A lei esmiuça processamento, armazenamento, compartilhamento, tem uma série, mas, basicamente, é tudo o que pode ser feito com uma informação de alguém. Certo, doutor. Doutor, o que pode ser considerado como banco de dados? Isso é muito interessante, é muito importante. Tá? Banco de dados é qualquer local onde estão armazenadas informações estruturadas. Tá? Importante é que não necessariamente, isso é muito importante a gente tratar aqui, não necessariamente esses dados precisam estar armazenados num computador. Por exemplo, uma folha de caderno é um banco de dados. Um caderninho do armazém é um banco de dados. Então, quando a gente está tratando da privacidade das pessoas, a gente não precisa, aliás, a gente não deve estar apenas atento às nossas políticas de firewall, de antivírus, etc. Coisas que nós vamos falar mais adiante, eu acredito. Mas também com relação ao treinamento da nossa equipe. Por exemplo, alguém pode vazar uma informação. Não precisa necessariamente um hacker invadir o nosso sistema ou ser uma empresa maliciosa compartilhando as nossas informações, vendendo cadastro, por exemplo, né? Pode simplesmente alguém ligar, a gente cuidar todo o nosso firewall, a gente cuidar o nosso antivírus, a gente estruturar, a gente desenhar políticas de boas práticas de proteção de dados e a pessoa ligar, querer falar com um funcionário, vamos dizer, eu quero falar com... quem é o responsável aí por tal coisa? O fulano. Tá, eu posso falar com ele? Não, porque ele foi para a igreja agora. O fulano está na igreja. Pô, a nossa secretária já está revelando não só o nome da pessoa, como ela está revelando também informações sensíveis, que são informações, por exemplo, né, uma das hipóteses de informações sensíveis são informações sobre a religião, né? Ou outras informações que podem ser vazadas com a melhor das intenções pela telefonista, por exemplo. Então, isso deve ser uma preocupação do empresário, né? Treinar a sua equipe. Por isso, as consultorias, né, de implementação da LGPD, elas têm também esse viés de treinamento da nossa equipe. Doutor, em que casos não se aplica a LGPD? LGPD não se aplica, tá, por exemplo, para finalidades jornalísticas. Tá? Por exemplo, quando as informações são coletadas por pessoa física, sem a finalidade econômica, por exemplo. Tá? E tem uma série de outras questões de segurança, por exemplo, pública, que são disciplinadas por leis particulares. Igual deve haver uma preocupação sempre com a privacidade. Nesse caso, por exemplo, se eu pedir o endereço de alguém para mandar um convite de aniversário, não se aplicaria nesse caso? Não, exatamente. Belo exemplo, não se aplica a LGPD. Então, a finalidade minha, ela tem uma finalidade meramente pessoal, particular, da minha pessoa física, né? Não relacionada com a minha atividade econômica. Por exemplo, pesquisas universitárias, por exemplo, também não estão abrangidas. Embora a lei faça especificamente uma ressalva com relação a pesquisas universitárias, reportando para os termos de consentimento, etc., e a utilização de dados sensíveis. Mas não se aplica a LGPD nesses casos. Mas existe, assim, a recomendação de que se atentem para algumas questões de termo de consentimento, etc. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta. O que o controlador precisa fazer para poder tratar desses dados pessoais? Boa pergunta e muito importante também. Tá? O controlador... Em primeiro lugar, a gente tem que conceituar quem é o controlador. Perfeito. Né? Então, por isso,
como eu disse, a lei ela se preocupa em dar conceitos, né? Muitos conceitos esmiuçando quem é quem, quais são os princípios, o que é informação, o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, etc. Uma das questões sobre as quais a lei se debruça são os conceitos das pessoas que lidam com esses dados. Então, nós temos o conceito do controlador, que é a pessoa que toma as decisões sobre o que vai ser feito com aqueles dados. Então, é a pessoa que tem essa função de decisão. O operador é a pessoa que vai, de fato, botar a mão na massa. Fazer ação. Vai mexer naqueles dados, vai trabalhar com aqueles dados. Tá? Nós temos também a figura muito importante do titular, que é a pessoa sobre a qual dizem respeito aqueles dados. Então, o titular é a pessoa, essa sim, que tem a legitimidade para questionar o controlador sobre quais dados estão sendo processados, sobre para que vão ser usados aqueles dados e até mesmo para que pare de ser usado aqueles dados. Ou que eles sejam, por exemplo, anonimizados. Nós vamos ver isso mais adiante, eu acredito. Né? Mas então o controlador é a pessoa que vai determinar como aquele dado vai ser trabalhado. Deixa eu lhe perguntar, qual era a pergunta mesmo sobre o controlador? O que o controlador precisa fazer para poder tratar os dados pessoais. Perfeito. O controlador ele tem que se cercar de algumas preocupações. Então, o controlador é quem é? É a empresa, né? A empresa ou a pessoa física que está atuando profissionalmente. Com aquela informação. Exatamente. Então, o controlador ele precisa ter a autorização, o consentimento para utilizar aqueles dados. Quando ele for coletar esse consentimento, é muito importante, ele tem que estar de forma destacada, tá? No termo ou no formulário. Porque, lembrando, nós não precisamos estar necessariamente falando, a gente pensa sempre em tecnologia quando a gente fala nessa lei, mas a gente está pensando de uma maneira geral de dados. Então, quando a gente vai coletar, seja num formulário, seja num contrato, num aditamento contratual, que está muito na moda agora, né? As empresas aditando seus contratos com fornecedores, com empregados, etc. Para adequar a legislação, né? Para se adequar à legislação, isso é uma coisa, é um fenômeno que veio com a LGPD, né? Nós temos que nos adequar. Como é que nós nos adequamos? Muitas vezes fazendo aditamentos contratuais com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos empregados, né? Os clientes. Com clientes, etc. Então, esse consentimento ele tem que estar em destaque, ele tem que trazer as informações. Né? Para que vão ser usados esses dados? Essa é uma questão que está muito... A lei ela reitera muitas vezes ao longo do seu texto a questão da finalidade. Eu acho que assim, esse é o principal princípio que a gente tem que estar atento quando a gente for pensar as nossas políticas de lidar com dados, de tratar dados. Né? Qual a finalidade? Eu preciso desse dado? Né? A gente não pode guardar ou trabalhar dados dos quais a gente não precise. Tem que estar relacionado com a atividade fim. Né? Então, tem inclusive esse outro princípio também, textualmente, está expresso na lei, o princípio da adequação. Então, eu tenho que ter uma finalidade para aquele dado e aquele dado tem que estar adequado ao que vai ser utilizado. Então, quando nós vamos fazer esse termo de consentimento, temos que dizer, nós vamos usar tais dados com essa finalidade, vai ser compartilhado com essas empresas, com essa finalidade, tá? O controlador é o fulano, nós temos que passar essas informações e pegar esse consentimento. Importante, o consentimento ele tem que ser inequívoco. Então, nós não podemos fazer um consentimento seguinte, eu vou mandar um e-mail, se você não responder, eu vou estar concluindo que você concordou. Tá? Então, não pode ser assim. Tem que aceitar, tem que aceitar. Eu aceito. Tem que ser em destaque e tem que ser inequívoco. E nós temos, desculpe, João, e nós temos que guardar essa documentação. Doutor, e o que são dados pessoais sensíveis? Dados pessoais sensíveis, a lei estabelece uma camada mais rigorosa de proteção. São dados que dizem respeito à religião, como a gente havia dito antes. Religião, orientação sexual, político-partidária, dados biométricos. Time de futebol é também um dado sensível ou não? Sim.
Sim, são dados sensíveis também. Bom, o papo tá muito bom. Até porque para muitos é religião também, né? Pois então, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso papo certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um papo certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos ao vivo aqui e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos conosco o Dr. Rafael Bertoldi, advogado especialista em Direito Empresarial, falando sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Doutor, explica para nós e para o pessoal de casa o que é controlador e o que precisa para poder tratar esses dados pessoais sensíveis. Bom, o controlador é como a gente já havia dito no bloco anterior. O controlador é aquela pessoa, leia-se, pessoa física ou jurídica, Certo. né? Que vai tomar as decisões sobre como aqueles dados vão ser tratados, né? É muito importante, às vezes, a gente não se dá conta que é controlador. Então, às vezes, a pessoa de casa lá está vendo o programa e acha, bom, não preciso me preocupar com a LGPD porque o controlador tem que ser uma empresa de internet ou tem que ser uma empresa de software. E muitas vezes nós nem nos damos conta que nós somos operadores ou que nós somos controladores, né? Por exemplo, quando eu tenho um software na minha empresa, certo? Esse software é terceirizado. Eu estou inserindo lá as informações dos meus clientes naquele software, né? Aquele software vai trabalhar os dados. Esse software, essa empresa por trás desse software, está atuando na posição de operador. E eu sou o controlador. Verdade. Então, eu tenho responsabilidades. Isso que o pessoal tem que ficar atento, porque eu acho que as grandes empresas, isso é importante, as grandes empresas elas estão muito cientes dos riscos que estão correndo. Então a gente vê da parte dos bancos, de cadastro, né, as empresas de redes sociais, as empresas grandes, elas estão muito preocupadas com isso. Enquanto as empresas pequenas e médias, elas talvez não tenham se dado conta da responsabilidade que elas têm, né? Então, elas muitas vezes são... Eu não sou controlador. Não, eu sou controlador. Eu boto o nome dos meus clientes em softwares de relações com cliente. CRM. Exatamente, CRM. No caso dos advogados, nós temos os softwares de controle de processos. Ali estão as informações pessoais daquelas pessoas, né? Os dados sensíveis, né, que tu perguntou, João, eu preciso do consentimento, tá? E esse consentimento, ele tem que ser ainda mais destacado. Então, eu tenho um consentimento destacado para tratar de dados pessoais. Eu preciso de um consentimento ainda mais destacado, especificamente para os dados pessoais sensíveis. Tá? Nunca esquecendo, e a lei não deixa a gente esquecer disso. Uhum. Ela vai te lembrando a cada momento que eu tenho que ter a finalidade. Para que eu quero saber a cor da pele dessa pessoa? Que diferença faz para mim, para o meu serviço? Né? Porque, para mim, por exemplo, para um advogado, né, atuando numa questão étnica, pode ser importante essa informação. Né? Por exemplo, para uma empresa que lida com creme, com base, maquiagem, produto para o cabelo, né, faz diferença, né, manter esses dados dos clientes considerando o tipo de cabelo, a cor, o tom da pele, etc. Então nós temos aí uma finalidade, né? Um oftalmologista saber a cor dos olhos. Cor dos olhos.
algum motivo. Exatamente. E como deve ser esse consentimento, doutor? Então, sempre por escrito, né? E a empresa ou o médico, né? Tu acabou de falar, né, João? Ou o médico tem que ter o consentimento por escrito se aquelas informações forem armazenadas, né? Importante também, uma vez findo o tratamento, essas informações têm que ser descartadas, tá? Ou anonimizadas. Daí é um processo tecnológico, né? Vamos dizer que a gente queira guardar dados para fins estatísticos. Quem são os meus clientes? Quais são as doenças? Os dados de saúde, eles são dados sensíveis. Sim. Tá? A gente não falou aqui porque a gente não consegue enumerar tudo, né? Mas os dados de saúde. Então, quais são as doenças mais recorrentes? Quais são as doenças nesse período do ano, né? Endêmicas, etc. Então, essas informações eu posso guardar anonimizadas, né? O que é o anonimizado? É eu desvincular as informações daquela pessoa, de uma forma que eu não possa descobrir quem é a partir daquelas informações, né? Falando assim, grosso modo, seria isso. Então, assim, eu tive tantos clientes com portadores de tal enfermidade, né? Ou eu tive até essa questão do creme que eu falei. Nós não precisamos ter o nome da pessoa para saber quantos cremes a gente vendeu para tal tipo de cabelo, etc. Né? Então, esses dados, eles sendo anonimizados, eles podem ser guardados, né? Mas depois do tratamento a gente tem que descartar. Doutor Rafael, e nós já temos algumas perguntas dos telespectadores através do WhatsApp 51 30 29 80 80. O Gabriel, de Canoas, pergunta: se o titular tem acesso às informações sobre o tratamento dos meus dados? O titular, quem é o titular? Vamos voltar. Né? O titular é aquela pessoa sobre a qual versam os dados que a gente está falando. Então, o titular dos dados, ele pode, a qualquer momento, perguntar, ele tem o direito de perguntar se tal empresa ou pessoa física trabalhando aqueles dados, se a empresa está tratando dados dele, para qual finalidade. Ele tem direito de verificar a correção desses dados, tá? Ele tem direito de buscar essa correção, tá? E a empresa, ela tem que fornecer, eu falo empresa, né, mas é a força do hábito, né? Sim. Mas o controlador, ele tem que fornecer os meios para que o titular pleiteie esses dados e pleiteie a correção. Porque, por exemplo, assim, no Serasa, por exemplo, eu tenho interesse de que as minhas informações estejam corretas lá. Né? Uma informação incorreta lá pode ter repercussões para mim. Então, eu tenho direito qualquer pessoa que esteja tratando os meus dados, eu tenho direito de buscar essas informações, pedir a correção, pedir até a exclusão. Né? Claro que a empresa, ela pode se defender também. Ela pode dizer assim, olha, tais informações eu posso excluir. Agora, tais informações eu preciso manter, até para me reservar de eventuais processos que tu possa promover contra mim. Né? Não posso, eu presto o serviço, o cara exige que eu delete todos os dados dele, depois ele me processa e eu não tenho a documentação para ter a minha defesa. Né? Então, eu também, se for o caso, se houver essa questão, o controlador ele tem que explicar, esses dados nós não vamos deletar por essa razão, porque é uma questão de defesa nossa, né? E nós temos que nos resguardar, né? Mas o importante nós temos que fornecer os meios para que a pessoa descubra se está havendo tratamento de dados e aí com quem está sendo compartilhado, enfim, toda ampla é transparência. Esse é outro princípio também, né? Temos que ter transparência. Né? Se for olhar a lei, a gente vai ver, ela está muito pautada na boa-fé. Né? Então, assim, a gente tendo boa-fé, o resto da lei, ela praticamente é intuitiva. Então, claro, a pessoa quer saber os seus dados, nós temos que fornecer. Os dados são dela, né? Doutor Rafael, também antigamente, ou até há pouco tempo, as empresas faziam uma série de perguntas e muitas eram sensíveis que não tinham uma utilidade específica. Acho que muitas empresas hoje estão tirando essas perguntas, esses dados sensíveis, já para se precaver em relação a isso. Né? Com certeza.
inclusive, estão tendo que deletar. Existia a prática na questão do Big Data, né? Que hoje é dos termos da moda, né? Vamos pegar tudo que for dado possível. Depois a gente vê o que a gente faz com eles. Agora Mas mudou. vamos coletar. Então, inclusive, a lei é uma reação a isso. Né? Por exemplo, hoje nós temos, né, esses equipamentos que estão muito na moda. Não vou nominar, mas tem de várias formas. Né? Que normalmente tem nome de mulher, né? E a gente chama fulana, toca música. Né? Fulana, faça isso, faça aquilo. Então, esse equipamento, ele está ouvindo tudo que nós falamos. Né? Ele responde ao seu nome, mas ele está ouvindo tudo. Então, existe o receio, né, de que essas informações sejam vazadas. O papo está muito bom, mas eu quero agradecer ao Dr. Rafael Bertoldi pelos esclarecimentos e ter aceitado o nosso convite. Olha, foi um prazer, passou rápido demais. Olha, nós tínhamos muito mais para conversar, quem sabe num novo programa. Exatamente. Muito obrigado, doutor, obrigado pela sua audiência. Lembrando que hoje o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã às 8 da noite, ao vivo, para mais um Papo Certo, com a nossa colunista, a doutora Giovana Vargas, e a convidada Fabiana Marchionati, falando sobre facetas dentais. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema, nos mande para o nosso WhatsApp com o seu nome e a sua cidade, 51 30 29 80 80. Até lá!